much for joining us tonight. We are going to present a program on the advisory for nurses who are in our program of NCLEX Institute. So we provide coaching services for those candidates to help them achieve their goals. So I'm going to turn it over to Manuel and Monica, who are the coaches for these nurses, and let them tell you about the process and give you some good information about what you can look forward to and what the benefits are of having a coach to help you get through your process from learning the preparation to taking the exam. Manuel, are you going to translate? Então, nós estamos... Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais uma reunião. A reunião de hoje será com o grupo do Instituto NESH, são as pessoas que preparam para o NCLEX. E hoje o webinar será sobre o serviço de assessoramento com as reuniões que fazemos para acompanhar na preparação para o NCLEX. Então, escutem em detalhes para que vocês possam entender melhor como funcionam as nossas reuniões. Quem vai fazer a apresentação de hoje é Mônica e Manuel, que são os coaches que acompanham os estudantes nas reuniões. Can you hear me well there? Yeah, it's already in progress. Right. Estamos grabando, Sergio. Okay, good night for everyone. My name is Monica, names and my name. Welcome everyone here. We are really pleased to have you here, just joining us for this moment. We want to share a very special thing. We are often, and we have been working for a long time. We've been like a team. We have something that you already know, that is NASH Institute. And we've been developing like different elements, just try to improve the different opportunities that you have to have a better experience in this process. And of course, get the best results with all the resources everyone has in every different place. Bueno, buenas noches a todos, bienvenidos. Então, boa noite, pessoal, sejam muito bem-vindos novamente. Então, na apresentação de hoje, estamos muito felizes em trazer o conteúdo de hoje. Nossa intenção é compartilhar com vocês o que estamos oferecendo, além das aulas do NCLEX. Então, como vocês sabem, nós já vemos trabalhando com a preparação para o NCLEX, mas nosso objetivo é sempre melhorar. Então, agora iniciamos um programa de acompanhamento com reuniões que vão acompanhar vocês nessa preparação. Então, quem fala agora é Manuel e Mônica é a outra responsável por fazer esse acompanhamento. To improve your experience and to improve the experience of the candidates' experiences. We are not only NASH Institute, we have like a big coaching group that is basically leading different processes. So we have on our side, just working on our shoulder, on our side, we have nursing advisory and we have NASH Institute coaching services. We are basically not two different institutions. We are only one big group, just working together in two different lines, basically, to get all the processes done with homologation process, with credential evaluation. But of course, going with you by your hand in the preparation for the exams. In this case, for the NCLEX, that is our main goal, basically. The idea is that we are going to focus into lines. So
by one side, we have the nursing advisory services that is working with the academic credentials, board of nursing, person view, processing, there is a registration for the NCLEX, and the language proficiency evaluation to say if you are in the right moment to continue to the next process. And by the other side, we have the Nash Institute coaching services. We are focused more in the academic part of the process. So you already saw our maybe our meetings, our conferences that where we explain the different elements that we can find in the exam. But we are going to see today another part of it that is going to be, I think, one of the most special things and really helping the process or guidance for every candidate and person in the process. Esencialmente, lo que queremos compartirles el día de hoy es un Então, programa. essencialmente, o que queremos compartilhar com vocês hoje é programa que agora faz parte da nossa empresa, com o objetivo de melhorar o acompanhamento de vocês no NCLEX. Então, temos dois processos, ok? Temos o processo de Nursing Advisor, ou seja, que seria essa assistência que auxilia vocês na avaliação das credenciais acadêmicas, inscrição no Conselho de Enfermagem, que seria o Board of Nursing, o registro de vocês no Person View, bem como a inscrição no NCLEX e também o acompanhamento de vocês, a evolução de vocês no idioma, né? Como está a evolução na proficiência do inglês. Do outro lado, nós temos também a assessoria das reuniões de preparação para o NCLEX. Então, somos uma empresa, uma grande empresa, que tem aí, além dos outros serviços, esse serviço de assessoria para avaliação das credenciais, e pelo outro lado temos aí esse coaching, esse acompanhamento durante a preparação do NCLEX. Então, acompanhamos vocês durante essa preparação também, fazemos reuniões individual, ou seja, 1 a 1, então o coach e o aluno, ok? E também fazemos esse acompanhamento de vocês para verificar se vocês estão realmente prontos para realizar o exame e para que possam fazer o registro no Person View. O objetivo é que estejamos acompanhando vocês, além das aulas, estejamos também acompanhando vocês para saber quando estão prontos para fazer o exame. So the goal for the candidate is basically get all their credentials approved, and at the end, of course, get as well their license in the USA. But basically, this is our goal. But for us, as an institution, it's of course our goal too. The idea here is that we are here to prepare candidates for the NCLEX examination, thinking about the time that we have for it. So the time for every candidate is not the same. Okay, like it's not the same for a candidate, for example, who is at the beginning of the process and is going to learn English for 1.5 years, for example, or a person who is working, or a person who is full-time studying for the examination. So every candidate has a different time frame, and what we do is that from the beginning to the end, we are to evaluate and set different moments for every candidate to see if they are ready during the preparation to take the exam. And the idea as well is that we are looking for basically obtain at the first try a passing or go through or above the passing standard. The idea is that we can do it at the first try, or even if you are taking for the second time, the idea is that we can approach that opportunity to pass it in that moment. La idea, nuestra oportunidad o nuestro objetivo es Então, nosso objetivo principal é claramente que todos vocês estejam aí com todas as credenciais validadas e toda a documentação aceita para serem enfermeiros nos Estados Unidos. Porém, obviamente, não só a validação da credencial é o passo necessário. Então, necessitamos aí fazer essa prova. Então, nós, como empresa, estamos buscando preparar os candidatos, ok?
com plano de estudo diferenciado, porque cada candidato tem seu tempo, tem um tempo diferenciado. Então, tem candidato que vai estar pronto aí em 1 ano e meio para fazer o exame. Em contrapartida, tem outros que se dedicam full time, ou seja, o tempo todo em preparação para esse exame, e aí esses estarão preparados para fazer no menor tempo. Então, nosso objetivo é estar trabalhando com esses candidatos, né, independente do tempo que eles levam para a preparação, mas para que estejam alcançando a meta principal, que é passar no NCLEX. There are some basic requirements, and you must ask, okay, what we do need to go into the group and to have the opportunity to go into these one-on-one meetings. Basically, our candidates that are in the process need to have a B1 or B2 English level. It's absolutely necessary because remember that all the preparation for the exam, all the platforms and even the question and the exams, or the question banks and exams, are made in English. So, of course, a person who has a lower level can have some opportunities to understand some of the topics, but we must try to guarantee that the experience of the person will be not limited by English. So the idea is that all the candidates that goes in our program goes from B1, at least from B1 or B2. Of course, it's higher, better, but it's one of the basics requirements for it. We have another thing is that we just need that you go on the process with the academic credential evaluation. So if you have B1 or B2, if you are working in the program with us, or you are just like in our program, you can go on and you are with the academic credential evaluation in progress, you have all the requirements we need to have the one-on-one meetings. Nosotros contamos, entonces, básicamente... Então, quais seriam os requerimentos para fazer parte dessas reuniões, para ter esse acompanhamento? Então, basicamente, os requerimentos são: candidato ter nível de inglês B1 ou B2 ou acima, ok? Uma vez que todo o material de preparação encontramos em inglês, assim como as plataformas, as perguntas, os livros e o próprio exame é em inglês. Então, espera-se que esse candidato, para fazer parte dessas reuniões, estejam com o nível de inglês de B1 acima. Além disso, o outro requerimento é que, além da preparação para o exame, esse candidato também esteja com o processo de avaliação das credenciais em andamento. Então, basicamente, esses são os dois critérios para que possa fazer parte aí desse programa de coaching. Y el otro requisito que es importante para nosotros es que estén haciendo, obviamente, o que tengan en proceso la evaluación de sus credenciales académicas. Son los dos elementos porque esencialmente estamos dentro del mismo proceso, entonces de manera paralela, nosotros estamos trabajando de manera transversal. Esse é um processo, esse é um processo, então o ideal é que trabalhemos de maneira paralela. Você vai validando, vai analisando suas credenciais, ao mesmo tempo que vai se preparando para o exame. E aí a ideia é que os dois processos estejam caminhando juntos. So, what can we expect in our meetings? So, you can say, okay, you have a meeting, but what are we talking about? What are we going to see? What are the expectations we can find on it? Basically, what we do is that we are taking candidate by candidate in even 45 or 1 hour meeting. We are going candidate by candidate, depending, of course, of the time of everyone, but we are taking candidate by candidate, and we are going to see different elements for everyone. But in general, we are going to set goals and expectations for everyone. Basically, the goal is the same almost in every case, but no every expectation, talking about time, talking about resources are going to be the same. So every candidate will be a different case, and they are absolutely particular as we are really particular. So the idea is that we can approach every element of the first evaluation to
set a plan, and of course, in the progress, let's see, after this slide, we're gonna see what we do in the following process. So that is another thing that is very important for us. So the first thing is that we set the goals and the different expectations from the candidate, but as well from us as a coacher. We have as well, we discuss background and the previous experiences. You know that it's not the same to have a candidate that is going to take his or their first try for English or NCLEX examination. Is not the same compared with a candidate that is, for example, the second try or even the third try. But what we try to do is that we analyze all the previous experiences, try to focus on the most important elements that we can just add his knowledge and his experience. Maybe it's not, for example, maybe it's not knowledge what is missing. Maybe it's a little bit of technique or the structure of or the way he's analyzing the different questions. So we'll try to take all the previous information, and after that we go to design a plan, of course, that works for this specific person. We have a plan that is estimated by the time frame we create. So as I told you before, it's not the same to do the process with a person who want to take the exam in 6 months, or to a person compared to a person who is going to take the exam in 2 months or 6 months or 9 months. So the idea is that we just organize the plan depending on what they are doing. And we develop the study plan, as I told you, depending on the timeline. We try to identify all the resources they have. Yeah, if you are working or the candidate decide, because we are just guiding the process. We are not just saying that you have to do it the way we do. If you want to do it with an X platform or a Y platform, it's the same for us. The idea is that we can guide you to approach as maximum as we can the different resources you have, or we have to give you as well. So, but it's not a limited process. Lo que nosotros buscamos a través de las diferentes, de los diferentes encuentros, de las O diferentes... que buscamos nesses diferentes encontros que temos aí com os candidatos? Então, o que poderíamos esperar da primeira reunião, certo? Na primeira reunião, nós tentamos estabelecer quais são suas metas, quais são suas expectativas, ok? Tus expectativas pueden ser o no tener que puedes tomar el examen en 3 meses, o Suas creer... expectativas podem ser fazer o exame daqui a 3 meses, ou fazer um exame daqui a um tempo maior, ok? Discutimos também quais são suas experiências prévias. Você já fez o exame alguma vez? Qual o seu conhecimento no idioma? Ok? Você tem familiaridade com o idioma? Entonces, de manera concertada, buscamos garantizar que las metas y las expectativas del candidato... O ideal é que, de uma maneira organizada, né, uma maneira em conjunto, nós consigamos aí estabelecer metas e para alcançá-las, e para isso nós aí fazemos um plano em conjunto com você, considerando que cada candidato é diferente. Então, temos diversos candidatos, ok? Nesse plano, nós vamos aí estimar uma data para você fazer o exame e vamos trabalhar em cima disso, ok? Então, vamos desenvolver esse plano de estudo que você consiga cumprir dentro daquele período que você estabeleceu para estar tomando esse exame, ok? Durante o desenvolvimento desse plano, nós vamos identificar quais são os recursos disponíveis que você tem. Então, poderíamos citar as plataformas de pesquisa, plataforma de perguntas, perdão. Então, se você é um candidato que vai tomar o exame, decidiu fazer o exame daqui a 3 meses, não é o mesmo candidato que vai fazer daqui a 6 meses. Então, não podemos usar o mesmo plano para você que pensa em fazer daqui a 3 meses, para o mesmo candidato que vai fazer daqui a 6 meses. Uno de nuestros candidatos quiere trabajar con una plataforma Y, no es para nosotros un limitante. Buscamos garantizar
que con el recurso que tú tengas, no sé, si ya lo habías pagado o si ya venías estudiando en esta plataforma o si además del libro de Saunders, por ejemplo, te gustan otro libro, ¿sí? La idea es que podamos explotar todos los recursos que tienen para poder garantizar. Buscamos sempre explorar todos os recursos que você tem, independente se é o livro Saunders, se é a plataforma Archer ou se é alguma outra plataforma de pergunta. Tentamos esgotar todos os recursos que você tem para lhe preparar da melhor forma. What we're gonna do, what in how long are we going to take that goal? How are we going to do that process? How many hours a day? Maybe how many questions a day? Which resources are we going to use? All the things I talked about before. But the thing is that we have to continue on it. So we are not going to see you once and then you're just gonna leave you there for a year just waiting that you pass the exam by yourself. You can do it by yourself as well. But if you have somebody that is maybe just give you a small advice, telling you like small elements, maybe small tips about how to study, where to take that information from, is not going to be the same. So the idea is that we take our first meeting, but after that moment, we just start the process and we're gonna continue, depending on the time frame, we're gonna continue meeting with the candidates, sometimes once a month, after that maybe once every 2 weeks, after that maybe once a week, and even sometimes if we need some special cases, we are going to be with the meetings as demanded by the specific situation of the candidates. For example, this is what we do in our following meetings. We have subjective and objective evaluation in every single meeting because we need to see all the things, like the personal things, but as well the academical things and the scores. That is going to be a very objective element that we're gonna see, and we're gonna talk about it later. We're gonna see the strengths and the study strategies evaluation. So we're gonna see all the elements that make you stronger, try to approach the elements that you can just take approach of and see how to just, I think, how to explore that moment or just take the best of what we can from that small resource, that strength you already have. We can say as well that we're gonna make a study plan consider an achievable goal. We are not going to say, or we are not going to tell you that we are going to take the exam in 1 month if you are not ready. We are going to make a process with you. So let's see, if your actual case, for example, is for a student that has been studying for 2 weeks, we are not going to tell you that you are going to take it in 1 month. But then your specific situation could be, for example, that you want to take the exam in 3 months, but it is achievable. So let's make a plan and let's do it for your specific case. A language assessment and recommendation. Sometimes it happens that candidate comes to us and the candidate says, okay, guys, I'm trying to get the exams. I'm not getting the right scores, but the problem is that I'm not getting and I'm not understanding the English in the questions, or I'm not understanding the documents, or I'm not understanding the test that we have run. So basically, we can identify that could be a B1, basically, but could be some different ways how to improve that special condition. Maybe it could be lectures, could be reading, could be hitting like maybe podcasts, or different structures or different elements that can really help every different candidate. Provide individualized resources and supports, basically because, as I told you before, every candidate is a very different one. Practice exam reviews. Remember that the different platforms can just show us what are the scores for every different candidate. For example, remember that before you take the test, before you take the NCLEX examination, you are going to be taking the different exams to see how is your score improving. So we can see in numbers how is getting better your understanding in the process. Maybe you are a really good nurse and you have a really good understanding in critical care, but then you go to maternity and you lose a little bit of points on it. So the idea is that we can just identify those areas where you have not the same strength, and we can just approach those opportunities to increase your score, to increase your understanding, and of course, try to show you what we can take the best of it. And of course, as I told you before again,
every moment is a different moment. You can have, or today you can understand really well, for example, a renal patient, or you can understand really well maternity, but in 2 months, maybe will be not the same and will be a different situation, or in 2 months will be very full of stress, or if will be something different. So the idea is that we can, of course, make a plan depending of every difference. So every meeting is a different moment for the candidate. But of course, we try to take the best of everyone or every specific moment. Lo que hacemos es garantizar, obviamente, que en la Passamos aí, falamos da primeira reunião, então, como ocorre, então, as próximas reuniões? Nós não encontramos vocês só uma vez, então, fizemos a primeira reunião e só vamos encontrar vocês daqui a 1 ano, depois que vocês fizerem o exame. Não, nós estaremos acompanhando vocês. Então, o que acontece nas próximas reuniões, né? O que nós podemos esperar das próximas reuniões? Não deixaremos vocês livres, ok? Não se preocupem, não deixamos vocês livres, estaremos andando lado a lado junto com vocês. Mas finalizamos ali a primeira reunião, marcamos já a segunda reunião, então o que vamos esperar dessa próxima reunião, ok? Então, na segunda reunião, assim como nas demais, nós estaremos sempre fazendo avaliações subjetivas e objetivas, como está o andamento como está o andamento das suas metas, como estão as suas expectativas, você está tendo alguma dificuldade, você sente que está tendo dificuldade no alcance das suas metas, ok? Temos também aí, nessa segunda reunião, a avaliação dos seus pontos fortes. Então, quais são os seus pontos fortes? Né? Quais são as suas áreas que você é mais forte? Quais são as suas estratégias de estudo? Como você gosta de estudar? Para você, quais são as melhores estratégias para você estudar? Então, estaremos avaliando também essas estratégias juntos e definindo ali qual seria o melhor plano para você. Okay? Além disso, estaremos a cada reunião, revisando esse plano, verificando se é necessário mudar esse plano também, com uma finalidade de quê? De que alcancemos a meta, de que em 6 meses, por exemplo, você esteja fazendo o seu exame, ou em 3 meses, a depender do seu desejo, ok? Então, em cada reunião é uma reunião diferente, ok? A cada reunião estaremos avaliando aí seus pontos fortes. Por exemplo, hoje você pode ter um ponto forte na área de renal, e aí seu ponto fraco é a área de materno. Então, desenvolvemos um plano para você se fortalecer na área de materno. E aí, na próxima reunião, já estaremos avaliando como você evoluiu durante esses 30 dias, por exemplo, né? Você fortaleceu seu conhecimento na área de materno? Um outro ponto que estamos avaliando também sempre é como está essa questão relacionada ao idioma. Por quê? Ainda que você seja um candidato B1, B2, pode acontecer de que você tenha algumas dúvidas, ok? Em relação a alguns termos, o que é muito comum nós encontrarmos candidatos que têm um nível de inglês mais avançado, porém tem muitas dificuldades ainda nos termos, principalmente termos técnicos ali relacionados ao exame, ou algumas dúvidas relacionadas a algum documento. Então, nós estaremos também avaliando e acompanhando esse desenvolvimento com você, ok? Baseado nas suas metas, estaremos também lhe orientando sobre os suportes ou os recursos de maneira individualizada, ok? Dependendo também em quanto tempo você está pretendendo realizar o exame. Então, por exemplo, você tem um tempo maior para estudar, então você tem ali a possibilidade de estar estudando pelo livro Saunders, se dedicando mais no livro, se seu tempo é muito curto, então, para aproveitar, você pode rever, assistir às aulas da arte, ou até mesmo nossas aulas, ok? Como vocês sabem, durante essa preparação, nós temos também aí realização de diversos testes através das plataformas, e aí estaremos acompanhando esses scores com vocês. But in general, from the beginning of the process, when you are in B1 and you have
academic credentials opened or in process, this evaluation, we have, for example, for the first 3 months, we're gonna have a meeting every month. After that, when we complete those 3 months, we are going to have, for the next 2 months, 1 meeting every other week, every 15 days approximately. And after that, in the last month, we are going to have 1 meeting every week. Of course, are going to be a different quantity of meetings, but maybe it could be some candidates that doesn't need that amount. Maybe it could be a little bit less, maybe it could be a little bit more. But the idea is that we can approach all the different resources we have. If a meeting with a person who is going to meet with you for 30 minutes will increase the probability of passing an exam that is going to change maybe your life or it's part of your project of life, is going to be something that is going to be very special. So the idea is that we try to organize a basic schedule or a basic program, but in addition to that, we are going to have the individualized candidates needs meetings. Esencialmente, organizamos Então, basicamente, como organizamos as nossas reuniões? Nós organizamos nossa reunião da seguinte maneira: sempre buscamos considerar o quê? As 24 semanas de aula que temos, ou seja, os 6 meses. Então, a princípio, nossa organização está em cima desse período, ok? Como ocorre? Então, nos primeiros 3 meses, ou seja, da semana 1 até a semana 12, as reuniões vão ocorrer uma vez ao mês, tá? Ok? Nos próximos 2 meses, ou seja, da semana 13 até a semana 20, as reuniões acontecerão uma vez a cada 15 dias, ok? No último mês, ou seja, semana 1 a semana 24, estaremos realizando uma reunião semanalmente, individualmente, com cada candidato, ok? Lembrando, cada reunião é individual, tá? Obviamente que temos casos especiais, ok? E para esses casos especiais, então, estaremos ali agendando reuniões de acordo com as necessidades do candidato, tá? Garantizamos que cada uno de los momentos, oportunidades de mejora que aprendemos de este candidato sirvan para este, ¿sí? Entonces, la idea es que cada uno de los candidatos, según su caso especial, tenga la oportunidad de tener las citas según la requiera, y eso realmente es algo que lo estamos haciendo, digamos, de manera única y garantizamos o buscamos realmente una mejoría en los resultados. Ahora los dejo con Mónica, voy a estar traduciendo, pero Mónica es nuestra líder ahora. Então, agora, passo a fala para a Mônica. Mônica é quem vai estar apresentando a partir de agora. My name is Monica. I am a nurse too, and in this moment I am coaching too. Neste momento eu estou A Mônica também é enfermeira, é colombiana e está trabalhando também, está fazendo as reuniões de acompanhamento, está sendo coaching nesse momento. apoyo que estamos realizando con el equipo del ENCES para los estudiantes en su preparación para el examen. Entonces, Okay, lo que nos basically, diferencia, Mónica, discúlpame, mami. perdón, te traduzco rapidito. What Monica is saying basically that we are working as a team. Monica is one of the advisors. At the moment we are 2, and she's going now to explain the next part. Lo que nos diferencia a nosotros es que vamos más allá. ¿Y a qué nos referimos con que vamos más allá? Tá, a nossa diferença, qual seria a nossa diferença para os demais? É que nós vamos adiante. Si bien es cierto que el proceso de aprendizaje nos cuenta de que cada estudiante es diferente al otro. Es por este motivo y por la experiencia que nos acompaña que hemos identificado que en cada uno de los estudiantes tenemos diversas situaciones que nos han llevado a aportar, a ayudar y acompañar a resolver estas situaciones en estos casos especiales. Yeah, the idea is that we go beyond. The idea is that we go a little bit further. Is that we have found different opportunities to strengthen or to improve the Então, com candidate. essas, o que nos faz ir mais longe é que, com esses encontros 1 a 1 com os estudantes, temos encontrado diversas oportunidades de atuação
também. Então, o que encontramos é que cada candidato tem uma oportunidade de apoio, ok? Então, cada candidato, além de estar acompanhando também a evolução dos estudos, nós estaremos acompanhando como está a concentração, né? Como está a ansiedade, como está o controle do tempo. Dentro de estas situaciones especiales que hemos identificado en nuestros estudiantes, encontramos el tema de la concentración. Vemos que algunos estudiantes tienen dificultades en concentrarse durante su proceso de estudio. Y es por eso que nosotros les aconsejamos y les damos algunos tópicos para poder ayudarles y apoyarlos en cuanto a esto. En relación a la concentración, algunas de las cosas que nosotros les decimos a los estudiantes es que es importante que tengan unos hábitos saludables, que tengan tiempos de descanso, que eviten las distracciones, que hagan una planeación de su proceso de estudio, que tengan un cronograma organizado, que tengan un tiempo distribuido y que puedan hacer pausas entre sus etapas de estudio. One of the elements we have identified is that Então, dentre os elementos, né, um destes que identificamos foi que alguns candidatos têm dificuldade de concentração. Então, como abordamos essa falta de concentração dos candidatos? Sempre tentamos dar orientações. Por exemplo, tempo de descanso, ter tempo de descanso, ter um cronograma de estudos, no qual nós ajudamos a construir um plano de estudo, eliminar as distrações, ter um lugar específico para que você possa estudar também, e durante esse estudo fazer pausas. Então, de quanto em quanto tempo fazer essas pausas? Otra de las situaciones que se nos han presentado es que hay estudiantes que mantienen un nivel de ansiedad muy elevado en cuanto al proceso del examen y la presentación del mismo. Así que para ellos también hemos hecho un plan y es apoyarlos y enseñarles cómo pueden manejar la ansiedad. Algunos de los consejos que les brindamos es que es importante mantener la actividad física para liberar serotonina y disminuir los niveles de ansiedad y cortisol, que es lo que nos genera el estrés. También es necesario que haya una planeación organizada con tiempos específicos y no procrastinar ninguna actividad. Deben también tener tiempos de relajación y momentos en el día en donde no estén permanentemente estudiando o enfocados en el examen. Deben tener momentos de distracción para así no saturar la mente y generar los niveles altos de ansiedad. yeah, the second one of the Outro ponto que identificamos nos candidatos é que a ansiedade se faz muito presente. Então, muitos candidatos ficam muito ansiosos com a possibilidade de realizar o exame, com o dia do exame. Então, como ajudamos nessa questão de ansiedade? Um dos exemplos de orientações que damos é, por exemplo, prática de atividades físicas, com o objetivo de controlar, né, liberar a serotonina, controlar aí o nível de cortisol, por exemplo, ter um tempo de relaxamento, tempo de descanso, estabelecer um tempo para cada atividade, para cada atividade que você vai desempenhar durante o dia. Não estar estudando todo o tempo, uma vez que torna-se cansativo para o cérebro. Então, estudar no horário certo, estudar no lugar certo. También encontramos que algunos estudiantes están sobresaturados de material educativo, les hace falta estrategias de estudio y un plan estructurado. Para ello, nosotros estamos apoyándolos en relación al tiempo que tienen disponible para tomar el examen, el tiempo que tienen disponible para estudiar y ayudarles a construir la mejor estrategia de estudio de manera personalizada y acorde a todos los materiales y estrategias que tengan a su favor. Yeah, many candidates, for example, present a special Então, situation that they have. Uma outra situação especial seria relacionada aí
a sobrecarga de material, né, o excesso de material para estudo, e aí a dificuldade de manejar o tempo, dificuldade de estudar todo aquele material disponível. Então, com isso, nós tentamos desenvolver aí estratégias para que os candidatos estejam utilizando os materiais corretos, de uma forma que não se sintam sobrecarregados, nem estejam saturados com tanto conteúdo. También encontramos que hay grandes dificultades en cuanto a la gestión del tiempo. ¿Esto qué significa? Que hay estudiantes que necesitan también una orientación en relación a cómo distribuir el tiempo de estudio. Aquí, algunos de los consejos que les brindamos es que tengan en cuenta que existen varias técnicas para ayudar a concentrarse y a gestionar mejor el tiempo, como la técnica Pomodoro. La técnica Pomodoro significa y se traduce en que el estudiante puede tomar tiempos de concentración de 25 minutos y hacer pausas activas de 5 minutos. Esto depende de cada candidato. Yeah, one of the things that we were saying before as well is that the students, some of the candidates, doesn't know how to Sobre a dificuldade de fazer aí o controle do tempo, por exemplo, uma das orientações que damos, dentre as várias técnicas de estudo que orientamos, uma delas é a técnica Pomodoro. Então, com isso, com a técnica Pomodoro, o aluno ele consegue aí ter um controle maior do seu tempo de estudo e também ter um pequeno tempo de relaxamento. Ou seja, como seria essa técnica? O aluno vai estudar aí durante 45 minutos e ter um descanso de 5 minutos. Que no están seguros de cómo interpretar las preguntas o de cómo responderlas. Para eso y en nuestros cronogramas que les estamos aportando, les explicamos los tipos de preguntas. También tenemos el apoyo de nuestros profesores de leyes, quienes también con el apoyo de la plataforma y las clases están realizando sus sesiones y sus acompañamientos de preguntas y respuestas con análisis crítico y científico del por qué esa respuesta es correcta y del por qué no. Con esto los apoyamos. Uma outra dificuldade que identificamos é sobre o entendimento das questões do NCLEX, como entender a questão, como interpretar, como responder à questão. Então, um dos serviços que podemos ter o apoio dos professores, o apoio dos instrutores, em que nas aulas eles estão respondendo perguntas do NCLEX, principalmente agora questões da nova geração, onde estão, por exemplo, discutindo o porquê a alternativa é correta, o porquê a alternativa não é correta, uma maneira de que possamos passar mais conhecimento, baseados, obviamente, em conhecimento científico. Então, quem faz aí essa orientação, quem dá essas aulas, quem são os instrutores? Kídia e Sérgio. Algunos estudiantes que se encuentran con un nivel de motivación bastante bajo. Tenemos también que se encuentran con unos niveles de distracción bastante elevados y que no tienen los recursos adecuados en el momento de estudiar. Para esto, nosotros los estamos apoyando con el coaching. ¿Cómo hacemos el coaching? Motivándolos, explicándoles cuál es la mejor forma de que ellos puedan estudiar, cuáles son los mejores recursos para ellos, dependiendo de su nivel de aprendizaje y de sus técnicas de estudio. Es por eso que el coaching se convierte en un proceso personalizado, individualizado, porque cada estudiante tiene un nivel diferente de cómo aprende. Então, um outro aspecto que encontramos aí é a baixa motivação desses candidatos. Então, como podemos ajudar com a baixa motivação? Para isso, temos as reuniões com os coaches. Então, os coaches baseados no diagnóstico que fazem dos candidatos vão estar desenvolvendo, como já foi falado ali, um plano de estudo, lembrando que cada candidato é diferente do outro. Então, a ideia é que nessas reuniões, o candidato seja abordado de diversas maneiras, baseado, obviamente, nas situações que são identificadas.
students or candidates and see how can we help them. También les explicamos que el nivel de motivación va muy relacionado con el objetivo que ellos tengan, con la meta que ellos se han propuesto, y que esto es una situación de esfuerzo y disciplina para lograr los objetivos. Así que les inyectamos bastante fuerza y bastante motivación para que puedan mantener el nivel de energía y las ganas de lograr lo que tanto anhelan. Yeah, another element is that the structures É importante relembrar que um dos elementos responsáveis aí pela baixa motivação, pela falta de distração, seria a motivação, seria o objetivo final. Então, como está o objetivo final? Qual é o objetivo final desse candidato? En cuanto a las intervenciones que nosotros tenemos estructurados, tenemos varios tópicos. Dentro de esto encontramos determinar la fecha del examen. Cuando les preguntamos a nuestros candidatos cuándo piensan tomar el examen, en esta pregunta ellos a veces no lo tienen muy preciso. Nosotros les ayudamos a definir cuál es el mejor momento para tomar su examen. The idea is that, as we saw in the second or the third slide we saw, we of course determine the estimate examination date. Some candidates, even when we ask for the first date, when are you expecting? A ideia é que essas reuniões elas tenham aí uma estrutura em que possamos determinar a data do exame, ter uma ideia de quando será esse exame, ok? Ter aí um tempo estimado. ¿Cómo crear un plan de estudio? La pregunta que muchos estudiantes nos han hecho. No sé por dónde comenzar, no sé qué estudiar, no sé qué recurso ver. Me siento saturado de tanto que he mirado, revisado y escuchado. Nosotros te ayudamos a crear tu plan, teniendo en cuenta tu proceso de aprendizaje, los tiempos que tienes disponible para estudiar y el tiempo que tienes preciso para tomar tu examen. Yeah. Então, outro ponto é como criar um plano. Muitos estudantes chegam para a gente e relatam, como eu vou criar um plano? Por onde começar? Eu não sei por onde começar, não sei como usar tal ferramenta, não sei como usar a plataforma. Então, nós te ajudamos com a construção desse plano baseado no seu modelo de aprendizagem, baseado nos tempos que você tem disponíveis para estudar. También es importante recordarles el ambiente de aprendizaje. Si tengo un ambiente de aprendizaje limpio, un lugar específico donde voy a estudiar, donde tengo un orden, una organización, una planeación, es importante que el estudiante siempre tenga presente que debe tener un lugar y un ambiente ideal para poderse concentrar y poder estudiar de la mejor manera. Yeah. Ainda sobre o plano de estudo, algo que orientamos também para que possa aumentar aí a produtividade, aumentar aí a concentração, é que o candidato ele tenha um local específico para estudar, ok? Para que ele crie na sua casa um ambiente para que ele possa estudar, onde ele possa se concentrar, ok? Um ambiente em que ele possa estar realmente concentrado para que possa ter um aumento da sua produtividade. Debemos saber cómo aprende ese estudiante, ya que cada uno de nosotros aprende de una manera diferente. Es por eso que debemos tener en cuenta si tiene un desarrollo de técnica de estudio visual, si es auditiva, si es kinestésica, si es una persona que necesita transcribir para poder grabar, si necesita escuchar para poder identificar adecuadamente lo que quiere aprender. Y esto solamente se logra con las reuniones uno a uno. Another thing is that not every candidate is going to learn the same way. Uma coisa que levamos em consideração nessas reuniões é que cada candidato ele tem um modelo de aprendizagem diferente do outro. Então, tentamos identificar qual seria o modelo ideal de aprendizagem para você.
Você é uma pessoa que aprende mais visualmente, que assimila informações visualmente? Ou você é uma pessoa que aprende mais escutando? Ou para você aprender, você precisa escrever? Você tem um tipo de aprendizagem visual, auditiva, sinestésica? Então, tentamos identificar qual seria o melhor para você. Volvemos nuevamente a algo tan importante que es la administración del tiempo. Sabemos que nuestros estudiantes tienen diferentes situaciones laborales y de su vida cotidiana, situaciones que se les presentan y a veces tienen que aplazar, prorrogar, procrastinar su preparación para el examen. Es por eso que en estos casos especiales debemos afianzar nuestras reuniones, aumentar nuestra frecuencia para vernos con estos candidatos y ayudarles a mirar de qué manera reorganizamos ese proceso de administración del tiempo para que podamos cumplir con este proyecto que tenemos y con las metas que nos hemos propuesto. Basically, things can happen during the process, maybe time changing. Então, novamente falando, né, aí sobre o controle do tempo, coisas podem acontecer durante esse processo de preparação, e é importante que entendamos o quê? Que cada candidato tem um tempo diferente do outro, então, fusos horários diferentes, tempos de trabalho diferentes, ok? Então, tentamos identificar quais seriam os melhores tempos, os melhores momentos para que cada pessoa pudesse estar estudando. Y es el manejo del estrés. Tenemos candidatos súper estresados. Cuando nos encontramos con ellos, nos dicen, no sé por dónde empezar, me siento colapsado, no tengo tiempo, estoy trabajando, y tienen su cabeza y su mente saturadas de muchas cosas y esto aumenta los niveles de estrés. Para esta situación, nosotros lo que hacemos es ayudarles a organizarse, ayudarles a planificarse y además explicarles que estos niveles de estrés nos pueden complicar la preparación para el examen. En ese sentido, les decimos que es importante mantener la actividad física, mantener los buenos hábitos de vida, alimentarse adecuadamente, disminuir el consumo de bebidas energizantes, todo lo que es cafeína, todo lo que son irritantes para que su mente esté un poco más tranquila. Cuando la mente está activa y está alimentándose adecuadamente, estos niveles de estrés van a ir disminuyendo. También que esto de la mano lo hagan con momentos de recreación, con momentos de relajación, con tiempo para la familia también, porque el estudiante no puede sobresaturarse solamente con tanto estudio. Lo que tiene que hacer es saber distribuir el tiempo, pero también pensar en cuidar su salud mental y en mantener sus niveles de estrés bajos. Stress management is one of the main things as well during the process because Então, o controle do estresse, temos identificado que é um dos pontos the preparation process muito fortes nos candidatos que estão em preparação para o NCLEX. Então, tentamos ajudar os alunos, os candidatos no controle do estresse, dando algumas recomendações, como, por exemplo, manter hábitos saudáveis, evitar bebidas estimulantes, ou seja, ricas aí em cafeína, praticar atividades físicas, ter tempo também para a família, uma vez que todo esse conjunto de hábitos saudáveis reflete aí na saúde mental e ajuda na concentração. Bueno, pasando a otro tema, entonces, queremos mostrarles que evaluamos su proceso de estudio. Cuando nos reunimos con el estudiante, además de todo lo anterior que les acabo de comentar, nosotros también hacemos un enfoque en el uso de la plataforma. Sabemos que todos en algún momento van a tener una plataforma de estudio en donde van a empezar a revisar videos, van a empezar a revisar preguntas y respuestas y algunos tipos de exámenes. Eso es lo que nosotros vemos en esas reuniones. Vemos qué plataforma están usando, cómo la están utilizando, si la están utilizando adecuadamente, si saben cómo se realizan los exámenes, si saben cómo mirar qué evaluaciones están en niveles altos, en niveles bajos. Todo eso lo estamos revisando. También estamos evaluando las preguntas que utilizan desde la última reunión
para mirar el avance y el progreso. ¿Qué tanto han avanzado desde esa última reunión? ¿Qué tanto tiempo ha pasado y si es coherente el uso de la plataforma con el tiempo que han tenido para usarla? Puntuaciones generales y específicas de los temas. Banco de preguntas en progreso. Áreas de fortaleza y oportunidades de mejora. Y también el progreso y la evolución según los objetivos previstos. Okay. How we evaluate your process? Então, como avaliamos o seu processo, né? Como avaliamos aí o seu processo de preparação para o NCLEX? Durante essas reuniões, a cada reunião, além do que já falamos, estaremos avaliando como você está usando a sua plataforma. Sabemos que em algum momento de preparação, todos os alunos estarão utilizando alguma plataforma. Então, como você tem usado, né? Quantas perguntas você respondeu da última reunião até a reunião atual, por exemplo? Então, vamos estar avaliando quantas perguntas você está respondendo entre uma reunião e outra. Estaremos avaliando aí o seu score geral, ou seja, a sua pontuação geral na plataforma, bem como as áreas que você tem ali um score mais baixo, ou seja, aquelas áreas de potencial fortalecimento, aquelas áreas que você precisa melhorar. Estaremos avaliando também aí a porcentagem de uso dessas questões e estaremos avaliando o progresso de acordo com as suas metas. Então, por exemplo, se estabelecemos aí uma meta de perguntas entre as reuniões, vamos avaliar, você atingiu essas metas? It doesn't have any sense if the candidate made a plan and at the end the plan doesn't execute it. So if the plan doesn't work, if the candidate doesn't follow the plan at the end, of course we are not going to get anything of it. The idea is that we're going to see the progress and the growth according to the planned goals, and of course working in the areas that we identify as we care. And of course, it's a different question. Remember that they say, like, okay, the different literature say that between a high or a huge number of questions we do, it's a better probability of getting better results, because we are really used to see the different questions. It's a better way to understand the questions, how they're really asking, what are they really want to know from you as a candidate. So this is one of the different ways how we can evaluate your progress from the beginning to the end. Monique está silenciada. Gracias. Aquí tenemos requisitos del estudiante para programar el examen. Entonces, nosotros debemos garantizar que el estudiante que vaya a tomar el examen se encuentre en un nivel B1, B2 o C1 idealmente. Así como también para tomar una decisión objetiva con datos cuantitativos para validar la probabilidad de que pueda pasar el examen en su primer intento, es cuando visualizamos que ha realizado 4 readiness assessments con unos valores de high y very high de manera consecutiva. Nosotros les decimos, lo ideal es que tú realices estos readiness assessments en una semana, que nosotros podamos evaluar objetivamente que tus resultados estén en high y very high. Eso es lo que nosotros le pedimos a los estudiantes para poder llegar la probabilidad de pasar el examen. Yeah, we have some requirements to... Seguindo as reuniões, né, reunião após reunião, como já falamos que vamos seguindo vocês, nós temos aí alguns requerimentos para que possa ser finalmente agendado o NCLEX. Quais seriam esses requerimentos? Que o estudante tenha aí nível B1, B2 ou C1, seja no mínimo aí um nível B1 de inglês. Além disso, nós também recomendamos e solicitamos que o estudante tenha aí 4 testes chamados de Readiness Assessment, ok? 4 testes que avaliam a sua prontidão para realizar o exame. E esses 4 testes têm que ser consecutivos, com o resultado alto ou muito alto, ou seja, uma probabilidade alta ou muito alta de passar na primeira tentativa, ok?
objetivo. Así que estamos todos dispuestos de la mejor manera y con la mejor actitud para apoyarlos, motivarlos y ayudarlos a lograr sus objetivos. Muchas gracias. Yeah. Our goal is to achieve Então, yours. vale a pena lembrar que nossa meta, nosso objetivo é com que você alcance as suas metas, com que você alcance os seus objetivos e para isso estamos aqui para ajudar vocês da melhor maneira que podemos. Okay, well, thank you very much. I really appreciate the excellent job that you have done helping people understand what it is that these coaching meetings consist of. So thank you for that. And I think we should open up. Muito obrigada, eu agradeço pelo trabalho que vocês fizeram apresentando, de uma maneira que as pessoas possam entender como funciona esse processo de coaching. Most of the questions that I received, You answered. I have already answered. So, Okay. um, Okay. So if there are any questions, we're happy to take them Então, se existem se alguma pergunta, ficaremos felizes em responder. That's okay too. E se não tivermos perguntas hoje, tudo bem também. que quiera hacer alguna pregunta a los instructores, a los coaches, por favor, no la mande por el Alguém deseja fazer alguma pergunta aos instrutores, aos coaches? Se sim, por favor, podem escrever no chat que estaremos tentando responder. Okay. Jennifer, adelante. Hola, buenas noches. Jennifer. Saludos a todos nuevamente. Sí, gracias por la exposición ahí, tratando de escuchar en inglés. Para el tema de estudiar el inglés, ¿ustedes nos dan alguna recomendación de algún libro, de alguna plataforma, algo que nos permita estudiar, o eso a medida que estamos en la academia, ustedes nos los proporcionan? A pergunta de Jennifer foi: durante a preparação para o NCLEX, temos algum livro que recomendamos, alguma plataforma que recomendamos, ou isso é fornecido quando o aluno já está no nosso programa? Pero normalmente nosotros tenemos algunas recomendaciones durante el proceso. Entonces, por ejemplo, una de nuestras guías o una de nuestras guías de trabajo puede ser, por ejemplo, Saunders, Arch Review, pero no es ninguna limitante. Cualquiera de las opciones que tú tomes dentro del proceso, al final todas te llevan hacia lo mismo, todas te permiten, digamos, apuntar hacia las diferentes fases. Una fase de adquisición de conocimiento, una fase de estrategias y al final una fase de aplicación de todo esto que tienes, incluso técnicas para afrontar el examen de la mejor manera. Entonces, podemos dentro del proceso, obviamente nosotros te hacemos algunas recomendaciones que nosotros identificamos, pero al final nos ajustaremos a lo que cada uno necesite. So the answer to the question was that if we recommend some specific literature or some specific resources. Então, a pergunta, novamente, foi se recomendamos alguma literatura específica. Então, temos aí diversas literaturas, diversos programas, diversas plataformas de preparação para o NCLEX. Durante o nosso processo, nós providenciamos aí alguns elementos para que possa personalizar o aprendizado desse aluno, mas consideramos como boas ferramentas, porém não reconhecemos que não limitamos a essa, mas consideramos como boas ferramentas. Saunders Book, a plataforma Archer, mas lembrando que cada candidato é livre, se quiser comprar algum outro tipo de plataforma, também não tem problema. Então, além do Saunders, da plataforma Arte, que é o que nós utilizamos no nosso programa, estamos também utilizando aí outros recursos. Exactamente, Sergio también acompañó tu respuesta para la candidata en decirle, no te preocupes de pronto en adelantarte al proceso del que tú estás en
el momento. ¿A qué voy? Vamos guiándote paso a paso, no te preocupes. En la medida que vas avanzando, te vamos a ir dando las herramientas y lo que tú necesitas para hacerlo de la mejor manera. Entonces, no hay ningún problema. En su momento tú tendrás la asesoría que requieres y los recursos que necesitas para poder apoyar tu proceso de estudio. Então, complementando a resposta de Manuel, para cada momento, como já foi falado, em cada momento, em cada acompanhamento, estaremos, com o passar do tempo, fornecendo recursos para cada candidato. Gracias por la presentación. Tengo dos preguntas. La primera es, ¿cuánto tiempo toma la preparación del inglés ya para dar el examen? Y la segunda es, yo ya estoy finalizando el nivel A2, entonces ya voy a pasar al B1, que hasta donde sé el B1 tiene un grupo de NCLEX, ¿no? Con otra preparación más profunda, por decirlo así. Entonces, quiero saber si yo me voy a unir a un grupo que va a empezar la preparación para el NCLEX del B1 o es el grupo que ya empezó, que ya ha avanzado. Esas son mis preguntas. Gracias. Então, Diana tem duas perguntas. Diana fez duas perguntas. Primeira pergunta, quanto tempo dura o tempo de preparação para o NCLEX? E a outra pergunta foi relacionada ao nível de inglês. Ela relata que já está concluindo aí o nível A2 e em breve estará indo para o nível B1. Ela relata que sabe que tem um grupo de alunos B1 ou mais que estão se preparando para o NCLEX e sua pergunta é, uma vez que ela passe de nível de inglês, ela ingressa juntamente com esses alunos que já estão fazendo a preparação no B1, B2, ou ela vai esperar para ingressar em outro momento? They're going to take basic NCLEX classes, right? With some vocabulary, just to get the hang of this clinical scenario and nursing field in general, right? Once they reach the B1 English level, they're going to get those advanced classes. Those classes are going to be in English for sure, just to make sure that they're getting, this vast of information in English, right? Just to be prepared to take the real NCLEX examination. And in our course, in our program, just sometimes eventually one student could enroll into the course in week 20, for instance, in our B1 and B2 or advanced course. They're going to start, that student in that case is going to start during that week with that specific topic, just for instance, EKG topic, right? In that week. And the student is going to continue the same progress, right? Until the student finished and addressing all the topics, all the weeks, right? Nosotros, bueno, básicamente la pregunta de ella era pues sobre cómo está diseñado el programa que tenemos. Tenemos clases para todos los niveles de inglés. Então, tenemos un NCLEX básico. Temos classes para todos os níveis de inglês, ok? Temos aulas para aqueles alunos que estão no nível A1, A2. Essas aulas são voltadas para que o aluno possa aprender um pouco mais de vocabulário, conhecer os testes diagnósticos mais comuns utilizados. Então, toda essa parte de laboratório, de testes diagnósticos, alguns procedimentos. Esse é ofertado no NCLEX básico, ok? No NCLEX avançado, que são aqueles alunos que têm o nível de B1 acima, as aulas são 100% em inglês, tá? Lembrando que as aulas para os alunos A1, A2 são em português ou em espanhol, ok? Mas para B1 acima, as aulas são 100% em inglês, é uma revisão mais profunda.
E também é uma programação aí de 24 semanas. Então, 24 semanas para 1 a 2, 24 semanas para B1, B2. O nosso programa é cíclico. Como funciona? Se o aluno chegou na semana 20 das aulas B1, B2, esse candidato entra na aula 20, ok? E ele continua seguindo o ciclo, finalizou as 24, ele volta para o início, de maneira que esse ciclo seja fechado, esse ciclo de 24 semanas seja fechado. Ele não precisa esperar acabar 24 semanas para ele entrar na próxima turma, ok? Thank you. No, anytime. Ok. Ya, Diana, ¿algo más? Yes, sí la entendí, gracias. Ya me respondió la pregunta. No escuché bien, ¿cuántas semanas son de preparación del NCLEX a nivel B1 o cuánto tiempo mencionó? No le escuché, por favor. Okay, no problem. Just about the timing in Então, advanced. Diana perguntou, Diana falou que não entendeu quantas semanas de preparação no B1, B2. Então, Sérgio responde aqui dizendo que são 24 semanas para B1, B2. 24 semanas para 1 a 2. O programa todo tem aí 48 semanas. El programa desde el inicio, desde nivel de A1 hasta que culmina todo el programa, tiene la duración de 1 año. De tal manera que los primeros 6 meses, los estudiantes que empiezan desde A1 tienen 3 meses en A1, pasan a A2 otros 3 meses. Cuando pasan a B1, pues ya le quedan esos 6 meses restantes para abordar todo el curso entero, pues. No sé si te quedó claro o me hice entender, Diana. ¿Está todo ok? Sí, muchas gracias. Ya me quedó claro, gracias. Ok, muchas gracias. Clara Inés. Adelante, Clara Inés. Gracias, muy buenas noches. De verdad les agradezco este espacio, pero yo tengo una pregunta, o quizás pregunta y tal vez como estoy un poco preocupada. Yo estoy preparándome en el inglés, estoy en A1, pero a raíz de los cambios que hubo en los encuentros para prepararse para el ENCLEX, porque antes había los lunes y los viernes. Cuando estábamos con Sandra, podíamos la gran mayoría los viernes, pero a mí se me ha dificultado entrar, obviamente los lunes, porque pues en horas de la mañana yo estoy trabajando, entonces no he podido entrar a los encuentros con Sergio y pues me tiene un poco preocupada. Y el otro tema es cómo uno distribuir su tiempo, porque yo, por ejemplo, pues empiezo a trabajar desde las 7 de la mañana y mi horario va hasta las 5 de la tarde, ¿sí? Pero pues obviamente yo tengo que desplazarme de un sitio a otro muy distante el recorrido. Entonces, ¿cómo optimizar esos tiempos para poder prepararme para el NCLEX? Y si hay posibilidad de pronto de tener un horario un poco flexible, porque es que los lunes en la mañana es muy complicado. Então, a pergunta de Clara Inês se refere a... Ela é aluna do nível de inglês, A1, ok? Ela estava tendo aula às segundas e sextas com Mônica, tá? Para os alunos que falam espanhol, tínhamos 2 aulas semanais, porém era a mesma aula, uma pela manhã e outra pela noite. Porém, foi necessário fazer essa mudança e agora as aulas são pela segunda-feira, toda segunda-feira pela manhã. Então, Clara Inês, ela relata dificuldades de assistir às aulas nas segundas-feiras pela manhã porque ela trabalha, ok? Então, ela relata que está um pouco preocupada com essa preparação porque não está podendo assistir todas as aulas. A outra preocupação dela é em relação ao controle do tempo, uma vez que ela trabalha de 7 da manhã às 5 da tarde. Então, ela
pergunta, como controlar esse tempo? Né? Como ter um melhor controle, como ter uma melhor organização. And about time management, yeah, so we understand that everybody have some things to do at home and household chores and everything in their lives, right? But this is a sacrifice, and this is another level, right, of commitment. So people who want to achieve their goal of becoming a nurse in the United States, just it's quite Então, a different. resposta de Sérgio, primeira resposta para a primeira pergunta, tá? Em relação às aulas que ela não está mais podendo acompanhar às segundas-feiras. Então, a resposta é, no momento, as aulas vão seguir o mesmo horário, não temos a disponibilidade de fazer mudança no momento por conta do calendário, que já está definido, porém as aulas ficam gravadas, e quem perde as aulas pode assisti-las posteriormente, assim como pode ter acesso ao material que foi apresentado, tá? Então, quanto a essa questão da aula, é possível assistir a aula gravada. Sobre o controle, o manejo aí do tempo, a gente sabe que muitas pessoas têm, enfim, diversas dificuldades de controle de tempo por conta de trabalho, enfim, todas essas questões. Porém, é importante lembrar o quê? Que essa preparação, isso requer um sacrifício, ok? Não é algo que vai ser para sempre. Before you translate, I just want to let Clara know that we do know that it's difficult, that we can't have a class every day. We made a decision to spend a little bit more focus on B1, B2, having more classes, because those people are closer to taking the NCLEX exam. So we're just doing one class at this moment in time for A1, A2, knowing that people can go to the Moodle platform and view the class and they can get the content. So I hear what she's saying though, and we will always try to see when we can add more classes. And, you know, I recognize that it would be better if we could do it all the time, but at this moment, this is kind of what we're doing, but we'll keep her suggestion in mind. Então, o que Carrie falou é que reconhece, de fato, no momento só estamos tendo uma aula para o A1, A2, porém o que foi decidido é que, como os alunos B1, B2, eles estão mais próximos de realizar o exame, então optamos por ter mais aulas para o grupo B1, B2, ok? É importante lembrar que quem perde suas aulas, independente do nível, pode assistir a aula gravada e ter acesso ao material que foi apresentado. Carrie relata que vai levar em consideração, vai tomar a sugestão de Clara e vai pensar sobre aumentar o número de aulas para A1, A2. Infelizmente, no momento não temos como fazer isso, no momento. Tiende a ser muy complejo, ¿sí? Cuando las personas están iniciando el proceso, no tienen claro cómo organizar su tiempo, ¿sí? Porque esto requiere de mucha dedicación. Entonces, lo que yo siempre le he dicho a mis estudiantes, y pues lo que acabo de decir, es que esto es un proceso que requiere sacrificio, requiere tiempo adicional, ¿sí? Esto de ser enfermero en Estados Unidos, pues realmente no lo hace todo el mundo. Voltando sobre a questão da administração do tempo, que o Sérgio está respondendo aqui, enfim, é um sacrifício, não é fácil, porém não é para sempre. Se fosse fácil, todo mundo seria enfermeiro nos Estados Unidos, mas é necessário se sacrificar nesse momento para que se alcance o objetivo final, que é ser enfermeiro nos Estados Unidos. Então, no momento é necessário termos umas horas extras para nos dedicarmos aos estudos, à preparação para o NCLEX.
a 6 horas diarias para estudiar, ¿sí? Por este tema del idioma, a veces no conocen una palabra, no entienden algo y van y buscan en el diccionario y mientras escriben, toman notas, tomamos notas, yo soy hispanohablante y a mí me ha tomado alrededor de 4 a 6 horas estudiar y muchos de los que han hecho el proceso hispanohablante más o menos les toma ese tiempo diario, ¿sí? Então, uma média de estudo aí que Sérgio está falando entre os hispanohablantes aqui. O recomendado é de 4 a 6 horas de estudo para o NCLEX por dia. Porém, lembrando que isso não é para sempre, no máximo em um ano você se dedicando até menos, tendo aí esse acompanhamento com as reuniões. Então, muito provavelmente, em um ano, no máximo, você passa. Sorry to tack on, but this is like your concerns are a lot of, I think, what the coaching team addresses directly. So Monica and Manuel are super great at helping you figure out how to balance your life, your work, and studies. They're here to support you. They're here to help you through that once you get to B1, B2. So do not feel alone in this. We're here to partner with you. That's a great. Então, a Nave reforça aí a resposta de Sérgio, né? Ela relata o quê? Que esse provavelmente é um dos temas que nossa equipe de coach mais recebe dos alunos, e aí a Nave relata que a Clara não se preocupe, que estamos aqui para ajudar da melhor maneira. Isso. Thank you. I just want to call a time check. What do you think about just maybe we can answer Franco and Donna, and then maybe that will be it for the evening. Okay. So Franco, do you want to go ahead? Franco, adelante. Buenas noches, Sergio. Buenas noches, Kerry, Ana y David. Mucho gusto, mi nombre es Franco. Estoy muy contento porque yo me sumé al equipo de preparación para el proceso hace una semana. Hace una semana que me inscribí y bueno, y comencé. Así que estoy muy contento por comenzar. Y bueno, rendí en BSR y tengo level A2, nivel A2. Así que mi pregunta puntualmente es, de acuerdo a mi nivel A2, para rendir, o sea, ¿en qué nivel se rinde NCLEX? Tengo entendido que en B2, no sé si me pueden sacar esa duda, eso como primera pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿en cuánto tiempo aproximado me llevaría, de acuerdo a si estoy en el nivel 2, me llevaría a tomar, no sé si en el nivel B1 o B2, ahí me van a responder ustedes, en cuánto tiempo estaría listo para rendir? Yo soy una persona grande, tengo 45 años y estoy estudiando 4 o 5 horas al día, solamente de inglés. Y para inglés estoy estudiando 3 horas, aparte de las clases que dan semanalmente. Muchas gracias. Então, a pergunta de Franco, bem interessante. Franco nos diz que se inscreveu no processo há pouco tempo, porém seu nível de inglês é nível de inglês A2. Ele já está fazendo aulas com a BSR e pergunta em que nível de inglês ele seria recomendado para ele estudar, se preparando para o NCLEX, ok? Segunda pergunta foi em relação a em quanto tempo ele estaria pronto para realizar o exame, considerando que ele está no nível de inglês A2. Just in order to get your verification license and things like that. And sometimes those documents from your university, but sometimes take just a while down to be expired there. And the English proficiency level from BSR
was designed just to take around 3 months each level, right? 3 months B1, 3 months A2, 3 months B1, 3 months B2, right? So 1 year period. And the idea is that once the students reach the B1 English level, so if you're now in an A2, it's supposed to be within 3 months in B1, right? And this process about the documents and everything starts and by your nursing advisor. And to take the NCLEX, you have to study this advanced program, right? Which takes around 24 weeks, right? The idea is that our instructors and our coaching team, we are going to provide that guidance, right? In order to help you. And we are going to pinpoint when you're ready to take the test. Bueno, la pregunta era de que en este momento. Então, sobre a resposta para a pergunta de Franco. Então, considerando que Franco, ele está agora no nível A2 de inglês, se matriculou há pouco tempo, quanto tempo ele vai levar para chegar para realmente realizar o NCLEX? Vai depender da preparação dele também, obviamente, porém, considerando aí o programa da BSR Idioma, para mudança de nível, cada mudança de um nível para outro dura aí 3 meses, que equivale a 12 semanas, ok? Então, se ele está agora no nível A2 de inglês, considera-se que em 12 semanas, ou seja, em 3 meses, ele pode já estar aí no nível B1. Nesse caso, em 3 meses, ele mudaria do inglês, do NCLEX Basic, do NCLEX básico, para ter aulas no NCLEX avançado. Nosso programa de NCLEX Advanced tem aí 24 semanas. Então, a expectativa é que, ao final dessas 24 semanas, o aluno esteja realizando o NCLEX. Então, após 24 semanas de aula para nível B1, B2, é o tempo que esperamos que o candidato realize a prova. El objetivo para una persona que arranca con un inglés básico es haber hecho todo el proceso y estar preparado para presentarse al hospital, para empezar el proceso migratorio más o menos en 12 a 18 meses. La intención es usar ese año para obviamente avanzar el inglés y avanzar en la preparación del NCLEX para que más o menos hacia el final de ese año, alrededor del mes 9 a 12, ya la persona pueda estar pensando en tomar el examen del NCLEX o un poquito más adelante y en los siguientes meses estar preparándose para tomar el examen de inglés. Nos gusta que piensen como objetivo que hacer los 3 requisitos, inglés intermedio, certificar su título, prepararse y tomar el NCLEX, se preparen a tratar de hacerlo más o menos en un tiempo de unos 12 a 18 meses. Okay? So what I said is that... David complementou a resposta de Sérgio dizendo que, considerando uma pessoa que inicia com um nível de inglês básico, então, quanto tempo levaria aí para completar todo o processo? Uma média 18 meses para finalizar todo o processo, ok? Desde avaliação, finalização do processo de certificação, realização do NCLEX, proficiência do inglês e todas as etapas que envolvem esse processo, ok? Então, uma média aí de 18 meses para se finalizar. A expectativa é que de 9 a 12 meses após o início do processo, o candidato esteja já aplicando para fazer o NCLEX, para fazer o exame. Ok? That's a great answer. And really, we're trying to develop the program so that once people hit that B1 level, that they are 6 months, they've finished the B1, B2 presentation, all the education, everything that will prepare them to take that test,
because you just, at that point, you want to get it done, right? So at the end of 6 months, we're going to test your readiness as you're going along. And then if you are ready, we're gonna say, let's schedule that exam and get it over with so that you can move on with your life. I need to hire a lot of nurses. So, let's get it finished. Então, Carrie complementa a resposta de David dizendo que o ideal é que o candidato termine aí 24 semanas de aulas do nível B1, B2. Ao finalizar essas 24 semanas, serão realizadas as avaliações através do Readiness Assessment, ou seja, avaliação da sua prontidão para realizar o exame. Uma vez que você atende os requisitos, seu exame é agendado. Buenas noches. Mi pregunta es sobre el costo mensual de las clases y qué pasaría si llego, digamos, al nivel B. Otra pregunta es si llegaría al nivel B2 y si no creo que todos aprueben el NCLEX, que dicen que es el examen. ¿Qué pasaría si se prueba hasta cuántas veces se puede dar esse exame? Ok. Então, a pergunta de Dana foi qual seria o custo para as aulas do NCLEX e o que aconteceria, por exemplo, se ela finalizar o nível B2, finalizar as aulas e não passar no exame, o que viria depois disso, caso ela não passe no exame, considerando que muitas pessoas não passam na primeira tentativa. The process, we are completely subsidizing the study of your NCLEX, ok? La respuesta es el costo. Então, primeira resposta sobre o custo. Não tem custo, ok? Isso já está incluído no pagamento que vocês fazem. Então, todo esse programa de preparação para o NCLEX é totalmente subsidiado, tá? Vocês não precisam pagar nada a mais. The second question, Sergio, I don't want to take it from you. I don't know if you want to answer it, or Manuel, or whoever wants to answer that question. Enough, Carrie? What was the second part of the question? Eu pergunto qual foi a segunda pergunta. Dana? Go ahead. Si quieres, Oh, do you know Manuel? Go ahead. Yeah. La candidata pregunta, the candidate is asking what happens if he doesn't approve or didn't pass the examination. So, la respuesta de Ana es que puedes tomar el examen, bueno, en teoría, pues muchísimas veces en intervalos de 45 días. O sea, si tú no pasas el examen, dependiendo de la board de enfermería donde tomes el examen en Estados Unidos, o sea, el colegio de enfermería donde lo tomes, por así decirlo, pues puedes presentarlo, incluso lo presentas y si no lo pasas lo puedes presentar 45 días después. Entonces no es un inconveniente, pero la idea es que lo podamos pasar a la primera si hacemos todo de la manera correcta. She's asking basically what happens if he doesn't approve the exam, but I'm saying então, a resposta que Manuel deu em relação à segunda pergunta foi o que acontece caso não passe na primeira tentativa. A resposta é o seguinte: a depender do board de enfermagem com qual você se inscreve, você pode realizar diversas vezes, ok? O ideal é que se tenha aí um intervalo de 45 dias entre uma tentativa e outra, ok? Alguns boards, por exemplo, você pode realizar uma quantidade limitada de testes, outros você tem no máximo 3 tentativas. Gracias. Una preguntita más. ¿El examen dónde se llega a dar? ¿En qué lugar? Porque yo soy de Bolivia, por ejemplo. Se puede presentar. Cat pergunta onde poderia realizar o exame, porque ela é da Bolívia, então onde poderia ser realizado em NCLEX? Si tienes visa americana en Estados Unidos y si no en Brasil, que te quedaría un poquito más cerca, en Sao Paulo, y si no, Manuel responde, como Cat mora na Colômbia, se ela tiver um visto americano, ela pode realizar nos Estados Unidos. Se ela não tem visto americano, ela pode realizar no Brasil, que é inclusive mais perto.
tuya. El examen está incluido, el costo del examen. Tomar el Ah. examen una vez está incluido, pero el costo de llegar a Brasil o a México o a los Estados Unidos es por cuenta tuya. Ah, bueno. A segunda pergunta foi sobre o custo da viagem para fazer o exame. Então, David responde que o custo da viagem é do aluno, porém a aplicação, a inscrição no board já é tudo subsidiado. Muchas gracias a todos. Ya nos pasamos un poco de la hora, pero les agradecemos muchísimo. Magnífico, magnífico. Então, agradecemos a presença de todos vocês. Passamos um pouco do tempo. Briefly, and then we can finish for tonight. Where is my friend Amanda? There she is. I'm here, sorry. Kija's doing such a good job translating on the other channel that I can't hear sometimes, but it was a great presentation. So team, next week we have our very own partners, BSR Idiomas. They are coming to discuss serious ways to make learning fun. Yay. That sounds great. Nosotros con frecuencia traemos también a la Academia de Inglés para ayudarles a ustedes con ayudas, estrategias y formas de ayudarles a acelerar su estudio intensivo de inglés. Les van a dar estrategias de cómo hacer el estudio de inglés más agradable, más, ayúdenme los colombianos o los mexicanos acá, enjoyable, más animado, mejor. Sí. ¿Ok? Amable. Ok, perfecto. Muchas gracias. Ok, thank you guys very much. Oh, I just Thanks, realized I put everybody. my camera off all the time. Muchas gracias a todos. Muchas gracias nuevamente. Buenas noches y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias a todos. Thanks, everyone. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches.